que é o drone que custa $20 mil e que está acabando com aeronaves da centena do milhão de dólares, né? E que eles conseguiram produzir e programar esses drones de baixo custo em larga escala, mostrou-se a eficiência e agora isso impõe uma nova realidade para a guerra. É inédito? Não é, porque a gente já viu a Ucrânia versus a Rússia, né? Uma guerra assimétrica, mais uma vez, em que a Ucrânia, não vou dizer que está vencendo, mas impôs uma resistência do avanço das tropas russas muito maiores, volumosas, bem equipadas do que os soviéticos, porque entrou aí no meio o que o Nelson Rodrigues chamava do sobrenatural de Almeida e o imponderável de Souza, né? Eu não vi isso, que é um drone, no caso da Ucrânia, né? De fundo de quintal, uma traquitana, né? Esse drone que a gente compra para tirar foto, quase que um brinquedo. Eles adaptaram essa lógica para um armamento que é difícil de ser identificado, difícil de ser abatido, e eles impuseram uma nova lógica da guerra. Virou-se um capítulo da história, nós estamos vendo isso de novo no Irã, né, comandante? Eu mandei as fotos para a Beatriz, depois se vocês quiserem mostrar, do avião destruído lá no deserto, que provavelmente foi drone. O Bigode já joga aqui na tela. Ô, Favale, você entra com drone nessa sala. É aqui. isso, né? Você entra com drone nessa sala. Eu vi um caso outro dia, não sei se era na Rússia, na Ucrânia, não sei. Mas o cara estava consertando um tanque de guerra num galpão, o drone entrou lá, cara. Ele entra, joga uma granada em você, acabou. Ou tem uma carga explosiva, um drone suicida, porque é uma coisa que eu brigava muito. O custo é baixo, você pode destruir Não, ele mesmo. o drone, é o seguinte, Ele é kamikaze. Né? Exatamente, o drone tem que ser descartável. Esse negócio de reutilizar, isso é bobagem. Isso é coisa de... Ele é feito para ser destruído. Então a gente tem que até adaptar a legislação brasileira aí para Aí, ó, tá prejuízo. aqui a foto aqui. Minha nossa olha a porrada. senhora. Mas não sobra nem para peso de papel. Bem no meio, cara. 540 milhões, tem mais. Mas como que ele voltou? Como que ele não destruiu na queda ali, né? Isso... ele estava em solo. Terra, ele estava em solo. O avião estava no solo, era a destruição. 540 milhões de dólares um avião desse aí. Que é o avião radar, né? Avião radar, um equipamento caríssimo aí. Ó, pra você ter uma base. A Marinha Americana... Isso foi em que localidade? Foi na base de Príncipe Bin Sultan, no interior da Arábia Saudita, 700 quilômetros do Irã. 700 da costa do Irã. Se for o interior do Irã, dá uns 800, 900 quilômetros. O bicho voou, ó, 700 toda essa distância para atingir exatamente o meio do avião. Sem ser detectado. Não tem como. Aquilo você boa a altitude que você quiser. É isso. Porque os grandes aparelhos visavam uma outra lógica de guerra. Eu vou procurar estruturas maiores de um tipo de metal que reflete e tudo mais. Você está brincando com a pipa, né? Claro, estou aqui exagerando, obviamente. Mas é isso mesmo, a filosofia é essa. Ô Favale, você quer ver um negócio? Eu trabalhei muitos anos com um projeto de aviação, né? Inclusive projeto de drone. Quando você projeta o avião, você bota o combustível no piloto, ele tem que ir e voltar. Aquele combustível tem que ir e voltar, ou no meio do caminho você vai fazer um reabastecimento, que é uma coisa extremamente complexa, você não faz em qualquer lugar. Aí você tem o habitáculo do piloto que pesa pra caramba, porque é o piloto, o assento ejetável, o sistema de geração de oxigênio, etc. Os instrumentos de controle do piloto, né? Tudo isso aí, trem de pouso, o drone não tem nada disso, cara. O combustível dele é só de ida. Então, essa carga, esse payload que era de combustível, você pode botar em carga, porque é só para ida. Você não precisa dos instrumentos. O drone o que é? Vou falar para você, o drone iraniano o que é. É pena que eu não trouxe o modelinho. Eu tenho um modelinho lá em casa do Shahid, ganhei de presente, um Shahid de presente. Quer dizer, um Gueran russo, que é o Shahid russo. Ele tem um booster, você solta ele num caminhão, ele tem um booster que dá altitude para ele, né? Para ele subir, porque ele sozinho, ele é aéreo, ele não sobe. É uma catapulta para... É um foguetinho descartável. O booster leva ele a certa altura e cai, você vê o booster caindo. Então é um booster. O motor, que é aquele motor de motocicleta vagabundo, né? Com uma hélice. Dois tempos, né? Dois tempos, exatamente. Uma mobilete. Mas uma mobilete, dois tempos, porque ele falou, faz aquele barulho característico. Uma asa que deve ser fibra aí ele tem ali dentro, lógico, o combustível que ele leva, que é mínimo, que é aquele econômico pra caramba, porque ele voa lento também, não é uma coisa rara. Ele voa lento, a velocidade de um carro veloz aí. A carga explosiva, imagina. A carga explosiva, que como você está levando menos combustível, dá para colocar mais bomba. Exatamente, mais bomba. Você bota ele não precisa voltar. Sim, ele vai ficar por lá. Precisa sair e voltar. Verdade, passagem só de ida. Passagem só de ida. E o sistema de guiagem? Você sabe que sistema que o ucraniano usa? O iraniano usa? O iraniano viu o seguinte, na guerra dos 12 dias,
Os drones eram guiados a satélite, GPS, o sistema GPS americano. Então, o que acontecia? Você conseguia fazer a disrupção do sinal do satélite, tanto que você ficava sem sinal de satélite nos aeroportos israelenses. O que eles fizeram? Trocaram o sistema de satélite pelo Beidou chinês e o GLONASS russo. Essa foi uma coisa. A outra coisa é o seguinte, eles usam como sistema secundário, porque o satélite pode ser jameado. Você emite uma frequência, um sinal na mesma frequência do satélite, você corta ele. Ele fica bobo, né? Ele fica bobo, ele cai, vai fazer alguma coisa. Então, o que eles fazem? Eles têm sistema inercial, que não tem como ser jameado, ou eles têm um sistema chamado DSMAC. O que é o DSMAC? Ele tem as fotos na memória dele de todo o itinerário. Isso. E a inteligência artificial vai lendo o que ela vê lá embaixo. Ela vê um rio, ela vê um poste, ela vê uma casa. Vai calculando. Ela compara, vai calculando e faz a correção. Aí você fala, gente, como é que essa garotada do Irã está fazendo isso? Porque são os engenheiros jovens, cara. Isso mesmo. Então, o Favale, com uma tecnologia dessa, que é barato, dá um custo final de 20, 50 mil dólares, você destrói um avião de 540. E aí, eles são combatidos por Tomahawks de 2, 3, 5 milhões de dólares. Essa é a assimetria agora, o custo da guerra. E aí, de novo, voltando a conversa para os homens de negócios aqui do Critique, essa conta vai chegar. A conta sempre chega e a conta sempre chega para alguém. Hoje mesmo o Irã levantou os números da destruição que já foram feitas em relação às guerras, né? 290 bilhões de dólares, que eles querem, inclusive, ser indenizados, né? Isso. E a pergunta que eu levantaria é exatamente isso sobre a guerra tem várias camadas, né? Uma camada que a gente tem visto muito recente é a da terra arrasada. Então, por isso que na Venezuela, com tudo que aconteceu, ainda foi clínico. Muito, nada foi destruído. Nada. Gaza a gente viu como que era o antes e o depois, que ficou os escombros. E o Irã está partindo, tem uma guerra bélica acontecendo e outra guerra de destruição, né, de prédios, da infraestrutura mesmo. Quem paga essa conta no final da guerra? Né? Isso está nos planos ou o plano é o petróleo? Qual que é entre as camadas, qual que é a principal que está sendo jogada? Aliás, tem aquela ilha muito estratégica, né, de refinarias e de armazenagem, né, logística ali no Irã, né, no litoral do Irã, que atacaram também, né? Mas tem mais de uma ilha. André, de novo, né? Desculpa ser repetitivo, é uma pergunta simples, mas ela tem várias camadas de resposta. Vamos lá. O que vai sobrar do Irã? A gente não sabe, né? O Irã apresentou uma conta de destruição, estou pedindo ressarcimento, tá bom. Isso se a guerra acabar hoje, o que foi destruído e contabilizado, quantos prédios e tudo mais. Você tem uma conta fixa. O quanto do PIB do Irã foi destruído, eles sabem, mas essa conta não foi pública, não é pequeno. E aí, daqui a pouco eu volto nessa questão da reconstrução do Irã. Porque o Irã não pode ser abandonado. Você não pode abandonar um país que tem uma posição estratégica. Farinazo fez uma lista aí de milhares de anos de importância geográfica do Irã. Tem uma posição estratégica no mundo por causa do Estreito de Hormuz, por causa do abastecimento da linha de trânsito do Golfo Pérsico. Só por isso o Irã já seria muito importante. Só que é a terceira maior reserva de petróleo do mundo e tem outros tipos de minerais muito importantes. Urânio, plutônio, né? Também tem outras importâncias. Tem uma importância tecnológica. Ali é um celeiro de inteligência. Você pega os persas que desenharam manuais de engenharia, que são usados até hoje, né? Fora isso, deixou-se um legado de uma tecnologia nuclear. Embora o Irã fique levantando essa bandeira, não, eu nunca desenvolvi uma tecnologia nuclear para fins bélicos. Independente disso, existe um desenvolvimento de tecnologia nuclear, seja para fins pacíficos, científicos, médicos ou militares. Eles fizeram isso, né? Mas Israel, junto com os Estados Unidos, já identificaram e mataram muitos dos cientistas nucleares. Verdade. Mas esse conhecimento ele já foi catalogado e ele foi documentado.
A partir do momento que houver uma reconstrução do Irã, é retomado a partir das instruções que foram deixadas. Então, olha as camadas de importância que eu estou dando para o Irã. Alguém vai reconstruir o Irã. Por que eu estou falando isso? Porque a gente já viu isso na história. Mas daqui a pouco a gente volta, porque tem outro personagem que orbita aqui, e ele vai aparecer bem fortemente nas explicações. Então, primeiro, o que vai sobrar do Irã, que depende da indústria do petróleo, né, de venda de commodities, mas quando eu falei que a conta vai chegar e ela vai chegar para alguém, isso é o resto do mundo. Você está falando de a conta, 240 bilhões 290 bilhões de dólares. Ok. Isso é uma ninharia, viu, André? Uma ninharia. Perto do efeito no mundo, você está falando. Kennedy, a Harvard Kennedy School, que é o departamento de Finanças e Economia de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. Hoje, dia 14 de abril, eles apresentaram um relatório encabeçado por um professor, $1 trilhão de prejuízo em 10 anos. Quem está me ouvindo aí deve ter falado, não, faz o menor sentido isso que você está falando. Calma, vai fazer. Porque é o seguinte, a gente tem que pensar nesse mundo globalizado, interconectado que nós vimos, que acabou tudo no mundo por causa da Covid, porque um país-chave parou, outro também, criou-se uma cadeia de desabastecimento. Nós estamos falando de Estreito de Hormuz, você lembra em petróleo. Não é só petróleo. Até porque petróleo serve para nada. Petróleo refinado é combustível, um monte de itens para a indústria química, mas fora petróleo passa gás, passa fertilizante, que nós falamos, passa grãos e passa hélio. Legal. Isso Hélio. Sim. Hélio 2. É isso aí. Que a gente lembra do balão de festa. Isso Porque aí. o hélio é mais leve que o oxigênio, por isso que ele voa, mas não é para entreter criança em festa de aniversário enchendo o balão. O hélio tem um enorme componente, ele tem uma enorme característica de resfriamento. Que vai Então, usar onde? Isso aí. Quando você tem grandes pátios industriais que precisam de resfriamento Data eficiente, center. você usa hélio. Inteligência artificial. Você precisa de hélio para refrigerar Você usa hélio em isso. solda, então você já afeta toda a metal mecânica. E especificamente o hélio que é produzido, eu falo isso, obrigado pelo gancho, né? Há 1 ano e meio eu venho trabalhando no desenvolvimento de uma IA, de agentes de IA e tudo mais. Eu montei uma plataforma para supply chain, suprimentos. E aliás, meu primeiro cliente é uma indústria chinesa. Né, pra você ver, eu ofereci para vários brasileiros, ainda estão demorando. Vamos dizer que você está se vendendo para a China aí no chat. Hein, então, vamos falar isso, né? Mas, bom, a indústria americana tá bobeando. Mas eu previ isso simulando na ferramenta. Quando, vou jogar essas matérias aqui, né? Fechou o Estreito de Hormuz e tudo mais. As primeiras coisas que saíram, a primeira foi o hélio. É isso. Porque nessa região, se não me engano, produz quase 50% do hélio do mundo, né? Aí é o seguinte, porque você, mas o Irã produz hélio? Não. Mas o Catar produz. Exatamente. E o Catar tem assim, sei lá, 40% até o Iraque produz da reserva. Só que o hélio só é atravessado pelo Estreito de Hormuz. Exatamente.